A permissão internacional para dirigir pode ser solicitada presencialmente ou pela internet no Paraná. Segundo o Detran, após solicitar o documento, o motorista recebe em 10 dias pelos correios. Não é preciso fazer curso ou uma prova para adquiri-la. A única exigência é o pagamento da taxa de emissão no valor de R$ 79,32. E quem está conosco para falar sobre o assunto é o Daniel Iguchi, que é coordenador da área de habilitação do nosso Detran aqui do Paraná. Daniel, obrigado pela presença no nosso programa Transitando e vamos falar um pouquinho sobre a permissão internacional para dirigir e outros assuntos que envolvem também o trânsito de motoristas aí na região do Mercosul. Perfeito. Nós temos aí a permissão internacional para dirigir. A primeira pergunta que eu faço é a seguinte: em quais países essa carteira de fato é exigida? Primeiramente, queria agradecer a oportunidade de participar do programa Transitando. Quanto à pergunta, atualmente existem 143 países que trabalham com a PID. Esses países eles fazem parte da Convenção de Viena, Convenção lá de 1968. São, então, 143 países e essa lista de países está disponível no site do Detran. Então, o condutor que deseja viajar, é interessante ele entrar no site, dar uma verificada em qual país ele vai estar, ou país ele estará, e verificar se é aceito essa PID, esse documento internacional. E aqui no Paraná, por exemplo, eu acredito que em outros estados também, em alguns outros estados, é possível a emissão da permissão internacional para dirigir pela internet. Certo. Você entra, paga a taxa e tal, e esse documento depois ele é recebido em casa, é isso, Daniel? Em casa, isso, perfeito. O Detran Paraná ele trabalha com duas possibilidades de solicitação dessa permissão internacional para dirigir. A presencial, o condutor deve comparecer a uma unidade de atendimento, solicitar o serviço, ele vai apresentar a CNH dele, o único documento exigido, emite a guia de pagamento, efetua o pagamento numa agência bancária credenciada. Em torno de 10 dias após esse pagamento, ele recebe na sua residência, no endereço de cadastro, o documento. A outra maneira, e acho que é o que mais sai hoje, seria a solicitação através da internet. Então, o cidadão entra na internet, procura lá a solicitação de serviço de emissão da permissão internacional, solicita o serviço, emite a guia, paga, 10 dias depois recebe em sua residência o documento. Ele localiza dentro do ambiente do Detran Fácil. No site normal do Detran ou do Detran Fácil. Exatamente. Essas duas possibilidades. Lá ele busca pelo bannerzinho Detran Fácil, que é uma das facilidades que o Detran do Paraná oferece para emissão. Exatamente. Agora, se eu dirigir em outro país, é uma pergunta que às vezes as pessoas fazem e muita gente não sabe. Eu preciso ter um curso específico para dirigir em outros países ou não? Não. Na verdade, assim, a permissão internacional, ela nada mais é que um espelho da Carteira Nacional de Habilitação. Então, ela vai trazer a tradução dos dados da Carteira Nacional de Habilitação. Então, vai ter o nome do condutor, aonde foi emitido esse documento, tem também o endereço de residência do condutor e a categoria que ele é habilitado a dirigir, as restrições médicas, uso de lente, prótese, alguma coisa, também contempla a PID. Inclusive, a data de validade da PID é condicionado à data de validade da CNH. Ou seja, o condutor que ele deseja conduzir fora do país, ele não precisa de nenhum curso, nenhum treinamento, ele necessita apenas da documentação necessária para comprovar que ele tem essa habilitação e que ele está regular para dirigir no seu país de origem e, consequentemente, dirigir no país em que está passando. Então, vamos lá. Já que você tocou no assunto validade da PID, relativamente à validade da CNH, vamos dar alguma dica para o cidadão que vai emitir uma permissão internacional para dirigir e que ele tem um vencimento próximo da sua CNH. Perfeito. O que ele deve fazer? O que é mais vantagem? Porque ele pode emitir a PID, ela vence junto com a outra e ele vai ter um trabalho dobrado, não é isso? Exatamente. Então, normalmente, quando o condutor faz essa solicitação, é interessante que ele dê uma olhada na data de vencimento da CNH. Se for uma data próxima à sua viagem, ou é interessante ele antecipar essa renovação da CNH, solicitar então o processo de renovação, aguardar o recebimento dessa CNH e aí solicitar essa permissão internacional, que estará condicionada à nova validade da CNH. A gente recebe muitos questionamentos do Detran do porquê que você não pode solicitar a CNH, essa renovação, e a PID ao mesmo tempo. Porque como a PID ela é um espelho da CNH, ela necessita que a gráfica, que emite a Carteira Nacional de Habilitação, ela emita a CNH, porque o número de cédula da CNH que consta na PID, ele só vai ter no momento em que
a CNH for produzida. Então não há uma maneira operacional de solicitar a renovação da CNH e a PID ao mesmo tempo. Então o condutor que vai viajar, é sempre interessante dar uma olhada no vencimento da CNH, antecipar essa renovação se tiver um vencimento próximo e aguardar o recebimento da CNH e fazer a solicitação da PID. Isso vale também para os condutores que têm alteração de dados, né? Mulheres que casaram, trocaram os dados e tal. Primeiro faz uma atualização na CNH, né? Emite a CNH com essas alterações corrigidas e daí solicita a PID para que esteja em conformidade todos os documentos. A permissão internacional para dirigir é um documento diferente da própria Carteira Nacional de Habilitação, apesar de ser um espelho, né? Perfeito. É um documento que é emitido com essa finalidade. Tem alguma normativa que define isso? Como é que é? Exato. A PID, para quem nunca viu, ela é muito próxima a um passaporte, né? Um pouquinho menor ali. E ela tem sim algumas normatizações que determinam as dimensões, cor de capa, as informações que devem contar nesse documento. Nós vamos aproveitar e vamos mostrar para os telespectadores, enquanto nós conversamos, uma imagenzinha de uma permissão internacional para dirigir. Perfeito. Então, na verdade, as duas normatizações que estabelecem quais são os critérios para a emissão dessa PID, né, a padronização, a própria Convenção de Viena tem um anexo que estabelece as medidas e tal, e também tem a portaria 25 de 2011 do Denatran, que vai estabelecer as informações, as especificações técnicas da emissão desse documento. Então há um padrão para a emissão desse documento. Então, qualquer estado que você vá no país, né, no Brasil, ele vai sair um modelo igual de PID. Vou fazer uma pergunta de ordem prática. Suponhamos que eu tenha perdido a minha carteira nacional de habilitação aqui no país. Certo. E eu, eventualmente, estou com a PID. Eu posso dirigir aqui com a PID ou não? Perfeito. Não. Tendo a CNH, o único documento válido para conduzir em território nacional é a CNH. Tá? Inclusive, é bom salientar, nesse momento, que o condutor que ele tem uma suspensão do direito de dirigir ou até uma cassação da CNH, na efetiva entrega da CNH, e se ele tiver PID, fica também a PID apreendida, porque a suspensão e a cassação é no âmbito global, então ele não vai poder também dirigir fora do país. Tá? Então, respondendo a pergunta, ele teria que ter, sim, ele teria que andar com a CNH, mesmo tendo a PID, né? Ele não é aceito em fiscalização aqui a PID no Brasil, e no caso de suspensão ou cassação da CNH, no cumprimento da penalidade, ele deve entregar os dois documentos. Isso é uma coisa que também gera muito questionamento lá no Detran. E o fato de o cidadão ter a sua CNH suspensa e solicitar a emissão de uma permissão internacional para dirigir, essa emissão ocorre ou não ocorre? Não. Na verdade, assim, a penalidade, né, assim que estiver imposta, né, aplicada ao condutor, tanto de suspensão ou de cassação, ou até mesmo se ele tiver algum bloqueio judicial ou administrativo, o sistema, né, desenvolvido pelo Detran, ele não permite com que ele abra ou que ele conclua processo. Tá? Seja um processo de segunda via, seja um processo, né, da CNH, seja um processo de emissão da carteira internacional, né, da permissão internacional. Então, há uma restrição em sistema para que não se emita esse documento se houver algum tipo de bloqueio. Quer dizer, eu vou lá, tento dar andamento ao meu processo de emissão da permissão internacional e o sistema bloqueia. Eu não vou conseguir fazer ou dar o passo a passo para emitir a permissão, certo, se eu estiver, perfeito, com a minha carteira suspensa ou cassada. Perfeito. Ou existem casos também que solicita, né, ele tem um tempo útil de demora para entrega, né, produção do documento e entrega dos correios na residência do cidadão, em torno de uns 10 dias úteis. Pode ser que no dia da solicitação ainda não exista um bloqueio no prontuário do condutor. Então ele faz a solicitação, 2 dias depois entra o bloqueio. Na hora de emitir, na hora de concluir o processo, se estiver o bloqueio, ele vai conseguir montar o processo, mas não vai conseguir concluir. Esse processo ele fica pendente, né? Ele não vai ter andamento, então não vai produzir o documento. E nós vamos a um breve intervalo e voltamos já para conversar um pouco mais sobre a emissão da permissão internacional para dirigir e o trânsito nos países estrangeiros. E você de casa, fique com a gente, o Transitando volta em instantes. O Transitando está de volta e hoje estamos falando sobre viagens internacionais. Você que pretende viajar de carro por outros países ou então dirigir fora do Brasil, acompanhe a nossa entrevista. O assunto é Carteira Internacional de Habilitação. Daniel, me responde uma pergunta que também é uma curiosidade interessante. Existe algum país em que o motorista estrangeiro não pode dirigir
uma vez que você comentou que existe um tratado que abrange alguns, mas não todos os países? Perfeito. Então, o Tratado do Trânsito Viário, né, a Convenção de Viena, lá, ele ampara 143 países do próprio tratado ou dos países que têm o princípio da reciprocidade. Tá? A PID ela é reconhecida dentro desses 143 países. Os países que não fazem parte dessa convenção, tecnicamente não aceitarão o condutor brasileiro conduzindo, né, com a PID. Então, na verdade, o condutor que precisa conduzir num país desses que não fazem parte do tratado ou tem o princípio da reciprocidade, ele vai ter que passar por um processo de habilitação nesse país. Aí cada país ele vai ter um processo diferente de habilitação, exigências diferentes, né, tanto de documento quanto propriamente do processo, avaliação, exame de saúde, psicológico, enfim. Então, depende. A orientação também do Detran caso o condutor viaje para um país desses que não façam parte, né, da Convenção de Viena ou do princípio da reciprocidade, que ele entre em contato com o país e verifique quais são os procedimentos necessários para tirar a sua habilitação e, enfim, poder conduzir. Vamos falar um pouquinho de infrações, multas de trânsito. Como é que funcionam as multas de trânsito em outros países? Eu cometi uma infração. Eu estou sujeito também àquelas penalidades que são impostas na carteira de habilitação, a pontuação propriamente dita ou não? Perfeito. Não, na verdade é assim, o condutor que ele comete uma infração em outro país, normalmente vai ficar no âmbito pecuniário essa penalidade, né? Então, antes dele deixar esse país, vai ser cobrado, tá, esse valor pecuniário para que ele deixe, ou se ele conseguir sair e não pagar esse valor, pode ser que ele tenha dificuldade de entrar nesse país de novo. No caso de locação de veículo, é muito comum você deixar vincular o cartão de crédito, né, internacional. Então, se tiver algum auto de infração, alguma pecúnia, ele automaticamente é debitado do cartão de crédito do cidadão, do condutor. Quanto à penalidade de autos de infração cometidos em outros países, não há possibilidade da autoridade de trânsito, né, detentora do registro de habilitação desse condutor, aplicar qualquer penalidade, porque a aplicação de penalidade, por exemplo, a instauração de um processo administrativo de suspensão de direito de dirigir, ele prevê que a instauração só vai ser efetiva se ele cumprir uma determinada formalidade, que é a lavratura de um auto de infração, o preenchimento do auto de infração com os dados de onde foi a multa, de onde é o veículo, tal. Então ele não dá uma segurança jurídica para que a autoridade de trânsito instaure um processo administrativo em decorrência de autos cometidos num país fora, né, do nosso, no exterior. Além do que, ele tem, obviamente, o direito de, no prazo de 15 dias, apresentar um condutor. Exatamente. Né? O que fica inviável se ele estiver num outro país. Perfeitamente. E cada país ele também vai ter uma normatização específica da lavratura, do processo administrativo do auto de infração, né? Então fica difícil de você casar a normativa do processo administrativo do país onde aconteceu o auto e amarrar isso com a normatização da instauração de processo administrativo aqui do Brasil. Então ele não tem essa segurança jurídica. Só salientando que, principalmente casos em que a conduta infracional ela seja grave, por exemplo, a alcoolemia ou a disputa de corridas, enfim, ele vai fugir até um âmbito administrativo e entrar numa seara criminal. Então, no que pese a gente não poder suspender esse condutor por um auto de infração cometido lá, ele pode responder criminalmente e administrativamente, enfim, no país de origem, até utilizando um pouco do princípio da territorialidade, né? Que ele vai responder onde ele cometeu essa conduta infracional ou criminosa. Exatamente isso que eu ia perguntar. O cidadão que consumiu álcool num país estrangeiro, dirigiu e foi flagrado pela autoridade policial ou pela autoridade de trânsito. Ele se submete à legislação daquele país. Isso, exatamente isso, perfeito. E vamos lá também numa outra situação. O cidadão consumiu álcool no país estrangeiro, foi flagrado, foi submetido à legislação daquele país e ele retornou ao Brasil. De alguma forma, isso pode ter algum tipo de influência sobre um processo administrativo que ele possa responder aqui ou não? Certo.
Na verdade, o grande, se ele conseguir sair do país já é uma vitória, né? Porque a fiscalização é rígida em países externos, né? Principalmente a questão da alcoolemia. A gente pode até ver por um padrão administrativo aí das sanções administrativas e criminais, em alguns países aí, principalmente europeus, o valor pecuniário é muito acima do que se comparado ao Brasil, inclusive o padrão de suspensão, né? Período de suspensão lá de 6 anos de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação. Mas, enfim, o condutor que ele comete essa infração, essa conduta infracional, né, da alcoolemia, e ele consegue vir para, né, voltar, retornar ao Brasil sem que ele cumpra as sanções impostas lá nesse país, em alguns casos, sim, é possível que ele não consiga retornar a esse país enquanto ele não cumpra as exigências, né, que foram pré-estabelecidas. Inclusive, a gente já teve um caso no Detran Paraná, em que o condutor foi flagrado conduzindo embriagado, foi nos Estados Unidos, e o próprio Poder Judiciário americano determinou que antes dele retornar, ele só poderia retornar para os Estados Unidos depois ele cumprir um curso de reciclagem aqui no Paraná, né? Perfeito. Fica claro que não é negócio você também consumir álcool e dirigir em países, por exemplo, como os Estados Unidos, que a legislação é pesada, muito mais pesada do que a nossa legislação. Eu queria agradecer a todos pela audiência, agradecer ao Daniel pela participação no nosso programa e na semana que vem a gente volta com mais um Transitando aqui na Rede Mercosul, a sua Record News no Paraná. E hoje ficamos por aqui. Uma boa tarde e uma boa semana a todos. Até mais. Olá, o Transitando hoje é dedicado a você que pretende fazer uma viagem internacional e não conhece as regras para dirigir fora do país. Saiba o que é necessário para um motorista poder trafegar tanto nos países do Mercosul como em outros países do mundo. Marcos Tradi, é com você. Olá e muito boa tarde a todos. E para falar sobre o tema nesse primeiro momento, a nossa convidada é Marcele Fontoura Benzi de Lima, que é diretora da Interlake em Viagens de Turismo. Marcele, boa tarde e bem-vindo ao nosso programa Transitando. Obrigado por ter participado ou por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde, eu que agradeço o convite. Os documentos necessários, de forma geral, quais são, né, para que a pessoa consiga viajar com o próprio carro, principalmente e fundamentalmente nos países aqui do Mercosul? Depende muito do país, né? O que a gente recomenda para cada viajante é que entre em contato com a legislação do país para ver quais são os documentos. Em geral, é a CNH, né? O documento do carro, o seguro, que é a carta verde, que ela é recomendado para todos os países do Mercosul, que é um seguro de extensão do seu próprio seguro que tem no Brasil. Ele não vai funcionar na América do Sul se não tiver essa carta verde. E os documentos pessoais, passaporte, RG. Agora, eu posso transitar com a minha carteira nacional de habilitação nesses países ou eu tenho que ter algum documento adicional para transitar nesses países? A maioria dos países do Mercosul, somente a nossa CNH, a CNH brasileira mesmo. Alguns países, como por exemplo o Chile e a Bolívia, eles exigem a carteira internacional, que pode ser em qualquer Detran, você pode solicitar e receber a carteira internacional. E se porventura eu precisar alugar um veículo? É muito comum as pessoas saírem, alugarem veículos e tal. Esse procedimento é um procedimento comum? Eu vou lá com a minha carteira de habilitação e consigo fazer isso? É muito comum. Hoje em dia o viajante gosta de chegar no local e alugar o próprio carro, alugar o carro para poder ter a flexibilidade na sua viagem. Para você poder alocar um carro num país estrangeiro, você vai precisar da CNH brasileira. Alguns países exigem a carteira internacional, não são todos, por isso que você tem que consultar o seu agente de viagens para ver quais são os países que exigem. E um cartão de crédito como caução.
ele é exigido no caso para a retirada do carro. Sem o cartão, as locadoras não permitem a retirada do carro. Você comentou sobre a necessidade de haver o seguro, que é a carta verde. Esse seguro é especificamente para questões que envolvem um eventual acidente no país, né, estrangeiro, que é uma condição obrigatória. Mas em relação ao meu seguro pessoal de vida, eu posso fazer isso aqui no país, prevendo alguma coisa? Explica para a gente como é que funciona as questões agora de ordem mais pessoal do cidadão. Existe o seguro viagem, que ele é feito, que engloba, além de assistência à saúde, ele envolve várias outras coisas que podem acontecer durante a viagem, né? Eu sempre digo para o meu passageiro que o seguro é uma coisa que a gente faz para não usar, mas ela é necessário. Ele engloba não só, ele não é obrigatório, o seguro viagem não é obrigatório. Alguns países da Europa ele é, aqui no Mercosul ele não é obrigatório, mas ele é super recomendável. Ele abrange, além de seguro saúde, tem assistência à bagagem, assistência jurídica. No caso de roubo, perda ou roubo de algum documento, ele também tem assistência. Então é um item super importante para a viagem, o seguro viagem. O brasileiro não está muito acostumado a fazer seguro, né? Essa é a verdade. Eu, particularmente, quando viajo, eu faço o seguro prevendo que alguma coisa pode acontecer. Especificamente em relação, por exemplo, à carta verde, ela é obrigatória. Se você não tiver, você não entra no país dirigindo, não é isso? Não, se você não tiver. Você tem algum caso para relatar? O que ela cobre? Como é que ela funciona? Não sei se você tem algum dado mais específico para nos dizer o que cobre o seguro que é o chamado carta verde. O carta verde, ele é um seguro que ele só abrange terceiros, ou seja, no caso, se você se envolver em algum acidente, ele vai cobrir os danos no motorista que você que houve o acidente. Por isso que é importante que quando sair do país com o seu carro, falar com a seguradora do seu carro para ver o que exatamente o seu seguro engloba e se ele sair do país, o que ele vai englobar, o que ele não vai englobar. Que o carta verde ele é só contra terceiros. Então ele é obrigatório para você entrar no país, para entrar na Argentina, no Uruguai, qualquer país do Mercosul. Mas é importante você falar com a corretora de seguros para não ter só esse seguro, né? Porque é um seguro básico, muito básico. O deslocamento do veículo, no caso de você ficar na estrada, deve ser coberto pelo seu seguro no país de origem. Eu imagino que sim, você me corrija se eu estiver errado. Um problema de uma substituição do veículo, quer dizer, o carro reserva, isso deve estar relacionado ao seguro contratado por você no seu país de origem, tá certo? No seu país de origem. Quer dizer, o seguro verde é mais especificamente para danos contra terceiros. Contra terceiros, exatamente. E Marcele, o que você recomenda como medida preventiva para quem vai viajar de carro aqui no nosso Mercosul? Eu recomendo entrar em contato com o seu agente de viagens para saber que tipo de documentação cada país que vai entrar exige. Não só documento do carro, como também pessoal. Existem alguns países na América do Sul que exigem a carteira de vacinação. E é importante isso porque pode prejudicar qualquer viagem se a gente não estiver preparado. É isso aí. Procure um bom agente de turismo e se informe antes de viajar. Marcele, eu queria agradecer pela sua presença, né? E você de casa, fique com a gente que nós voltamos já já. E no próximo bloco o assunto é carteira de habilitação internacional. O Transitando volta em instantes.